Olá, amigos de Carta Capital. Estamos aqui na redação de Carta Capital em São Paulo. Meu nome é Thaís Reis Oliveira, sou editora executiva aqui na revista. Ao meu lado está o meu colega Caio César, também repórter e editor de redes sociais do site. Caio, seja bem-vindo. Obrigado. E a gente tem a honra de receber para uma conversa uma figura, considero uma das figuras mais interessantes e efervescentes que surgiu aí do que a gente chama de intelectualidade progressista, né, Jean? Jean Willis, ex-deputado, jornalista, colega de profissão, agora doutorando em comunicação, que a gente tem a honra de receber para uma conversa que tem como pretexto o lançamento do livro O Anonimato dos Afetos Escondidos, uma coletânea de contos, que está, na verdade, em pré-lançamento e chega, né, às plataformas de venda nos próximos dias. E a ideia é falar um pouco da sua trajetória agora como escritor, mas também repassar os tantos acontecimentos políticos tão importantes no Brasil e dos quais, em muitos capítulos, você foi uma figura central, né, Jean? E é um analista fundamental aí para a gente entender esses tempos tão malucos. Seja bem-vindo. Obrigado, Thaís. Obrigado, Caio. Obrigado, Carta Capital. Um prazer. Eu gosto de Carta Capital, sou leitor da época em que só era impresso, depois que virou digital. Sou colaborador, para mim é uma honra estar aqui. Obrigado por esse espaço. Obrigado. Jean, para a gente começar essa conversa, em 2001 você entra no mercado literário lançando justamente algo ficcional, que se eu não me engano chama Os Aflitos, que é ambientado em Salvador, e agora, quase 2 décadas depois, em que você falou sobre política, sobre comunicação, teve toda essa sua trajetória enquanto comunicador, você retorna ao ficcional novamente em Salvador. E eu queria primeiro saber o porquê falar em Salvador sobre esses amores marginais, sobre esses corpos criminalizados e também como a arte e a política estão entrando na sua vida agora nesse livro de novo. Que interessante, Caio. Esse livro, na verdade, eu digo que ele é uma volta na banda de Mébius, sabe aquela, o que chama, às vezes chama anel de Mébius ou banda de Mébius, que tem um símbolo de infinito, uma volta, uma cinta que dá uma volta assim. Porque, na verdade, esse livro, ele é o Aflitos, o livro que eu lancei em 2025, acrescentado de novos contos. Quando a Planeta, a editora Planeta me convidou, o Felipe Brandão, o editor, ele disse, a gente quer lançar um livro seu. Eu tinha acabado de lançar, eu tinha lançado na sequência 2 livros, eu vinha numa sequência de livros de não ficção, né? Eu lancei Tempo Bom, Tempo Ruim em 2015, lancei O Que Será em 2019, lancei O Que Não Se Pode Dizer em 2020 e lancei o Falsolatria em 2024. Então eu estava muito tomado pela não ficção, pelo ensaio, pela análise política, e eu queria retornar à ficção, porque foi na ficção que eu estreiei literariamente. Eu ganhei, naquela época se chamava Prêmio Copene de Cultura e Arte, premiava um artista da literatura, um escritor, um artista visual, um artista plástico e um cantor. Então, eles lançavam 3 novos talentos, o prêmio era esse. E eu fui eu ganhei o prêmio de literatura. Então, eu estreiei na ficção e logo na sequência a minha vida ganhou um rumo que eu não imaginava. E, enfim, eu queria voltar para a ficção. Então, eu disse para Felipe Brandão, eu falei, eu quero retornar para a ficção. Ele perguntou, você tem tempo de escrever um livro novo? Eu falei, um livro novo para o tempo que você quer eu não tenho. Mas eu tenho um livro que eu escrevi em 2001, que foi lançado em 2001, que eu vou te dar para você ler e você me diz se esse livro vale a pena, é atual ou não. E se você achar que vale a pena, a gente reedita ele, eu acrescento novos contos e a gente relança. E aí ele leu o livro e ele me retornou dizendo, nossa, parece que você escreveu o livro ontem, você sentou e escreveu o livro ontem, pela atualidade do livro. Já tem 25 anos, eu falei, bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai relançar esse livro com novos contos. Aí vem a ideia de batizar com um nome novo, O Anonimato dos Afetos Escondidos, com novos contos, mas trazendo a boa parte daqueles contos que já integravam o primeiro livro que eu lancei, que se chama Aflitos. E aí, esse retorno a Salvador é porque eu sou baiano, eu sou de Alagoinhas, minha cidade natal é Alagoinhas, mas eu mudei para Salvador aos 19 anos. E em Salvador fiz toda a minha carreira como jornalista, né? Como repórter de jornal impresso, trabalhei quase 10 anos como repórter de jornal impresso, fazendo 2 pautas por dia, às vezes 3, saindo com fotógrafo, viajando, indo para a cidade. Eu fui um repórter de cidade, que a gente chamava de repórter de cidade, para depois virar um repórter de cultura.
Então a cidade, Salvador, ela está dentro de mim, ela é parte da minha formação. E nada melhor para você falar de questões universais do que você partir do local, do micro. Para falar do macro, você ir para o micro. Então, Salvador é uma cidade que tem conflitos que estão em todas as grandes cidades. Salvador tem os aspectos próprios de Salvador, como, por exemplo, os aspectos raciais, mas poderia ser São Paulo, poderia ser Rio de Janeiro. A violência urbana, os corpos dissidentes, as pessoas negras das periferias, a violência policial, a corrupção política, a solidão das grandes cidades, né, ela tá em toda parte. Então, Salvador é só um cenário em que eu parto, mas para tratar de algo que é universal. Então, quem lê o livro e mora em Salvador, conhece Salvador, vai identificar algumas ruas, né, essa coisa meio Jorge Amadiana, de, né, falar daquela Salvador barroquinha, né, aquele centro histórico, mas quem não conhece Salvador vai ler e também vai se identificar porque as histórias são, digamos assim, universais. Jean, te ouvindo falar sobre, né, o seu primeiro livro, lançado ainda em 2001, tudo que você passou nesses últimos anos e falando de Salvador, eu queria saber também o que mudou no teu olhar, né, para além dos personagens das histórias serem iguais, o que no teu olhar mudou para aquele jornalista de Salvador e agora? Essa é uma pergunta muito interessante, Thaís, porque eu vivo uma ambiguidade assim sobre em relação ao tempo, né? Eu tenho a impressão de que eu sou, dentro de mim, aqui dentro de mim, está aquele menino de 14 anos. É como se dentro de mim, o sujeito Jean Willis, os meus valores morais, ele tivesse sido elaborado, terminado assim, e pronto para lapidar nos meus 14 anos. É como se, com 14 anos, eu fosse um diamante bruto. E de lá para cá, esse menino de 14 anos vem sendo lapidado. Lapidado por dentro, enquanto está decadente por fora. Mas isso é próprio do tempo. Quer dizer, o tempo vai transformando a gente, essa casca, a gente vai perdendo colágeno, a gente vai envelhecendo, que é normal da vida. E dentro de mim está esse diamante bruto aí, que já estava, com 14 anos, estava pronto. Essa lapidação, ela permite que você vá tendo um outro olhar sobre o mundo, né? Um outro olhar sobre você mesmo, sobre as pessoas, sobre as relações, as expectativas que você tem, em relação à própria militância política, por exemplo, né? Eu me assumi gay com 16 anos, para minha família, para todo mundo. Fui viver relações homossexuais a partir dos 19. E como ativista, e como eu me assumi num momento muito difícil para nós, homens gays e pessoas travestis e transexuais, mulheres trans principalmente, que era o momento da curva ascendente da epidemia de AIDS, né, naquele momento era tudo difícil e eu tinha uma expectativa em relação ao ativismo que eu não tenho hoje. Que o mundo foi transformando. Então, isso serve para tudo. A minha mudança, a minha visão sobre Salvador hoje é outra, mas ao mesmo tempo os problemas de Salvador são os mesmos. Por incrível que pareça, são 25 anos de alguns dos contos que estão nesse livro, mas ele, como disse o Felipe Brandão, parece ter sido escritos ontem, porque a especulação imobiliária segue sendo um problema, a violência policial segue sendo um problema, recrudesceu. Digamos que eu sou menos ingênuo do que eu era quando eu escrevi há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás, talvez eu tivesse um pouco mais de esperança na humanidade, talvez eu acreditasse mais na bondade humana. Não que eu deixei de acreditar, eu ainda acredito na bondade humana, acredito na solidariedade, acredito que a gente pode olhar para os nossos monstros e contê-los, né? Tudo isso, mas eu era um pouco mais ingênuo. Lendo os contos hoje, eu não mudei nada, é importante que se diga isso, eu não quis mudar nada, não quis alterar, não quis reescrever, eu deixei eles como eles estão, porque eu acho que o valor está exatamente nisso, assim, a força literária deles está em que naquele momento eles captaram um espírito de época e esse espírito de época, de alguma maneira,
há um retorno, digamos assim, de aspectos ruins que estavam naquele momento e que retornam agora com essa ascensão da extrema-direita no mundo, com a popularização da internet. E a gente teve vivido a experiência de um presidente que fazia da grosseria e da violência sua forma de comunicação, da gente ter lidado com a ascensão de um protofascista nos Estados Unidos, ou seja, há uma rima histórica, sabe? Porque eu escrevi esse livro numa época anterior às mídias sociais, e mesmo assim tem um conto, um dos contos já é ambientado no momento em que existe internet. Então, tem, por exemplo, um blind date entre dois gays. Ou seja, eu já aponto aí a coisa da tecnologia, mas eu escrevi numa época que não tinha mídia social, né? E eu não queria olhar para eles e pensar em alterá-los à luz dessa nova informação. Muita coisa mudou, sim, no meu olhar, mas eu preferi manter os contos como eles estão, porque quem lê não vai achar que eles foram escritos naquela época, sabe? Assim, eles não são datados nesse sentido. Jean, aproveitando que você tocou em extrema-direita e você disse que Salvador, de certa forma, não mudou, 25 anos se passam e grandes questões do Brasil continuam as mesmas. Só que algo de fato mudou. Em 2019, você sai do Brasil, você enfrenta uma grande violência política que te leva para longe. Antes de voltar, acho que o bolsonarismo ganhou uma cara em 2019 com um grande dia. Sim. Agora você volta em 2023, Bolsonaro está às vias da justiça, o golpismo está sendo cada vez mais cercado. Você tem essa visão que 25 anos, pouca coisa mudou. Mas e quando a gente fala sobre política e sobre esse tempo da sua saída e o seu retorno? Como é que é? Você se sente minimamente vingado? Como é que é voltar ao Brasil político hoje? Acho que a pergunta, quando alguém diz que a gente está muito perto de ter algum desfecho judicial pro caso do Bolsonaro. Sim. E o grande dia, que foi tão carregado, né, de violência naquele momento, Super. hoje virou uma ironia que as pessoas devolvem para o próprio Bolsonaro. É interessante Como você se isso. sente? Boa pergunta. Olha, tem um verso do Renato Russo que ele diz: mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Então, muita coisa a gente não conseguiu vencer. A homofobia, a gente fez muito avanço. A gente tem aí agora uma batalha, principalmente das pessoas transgêneras, das pessoas queer, de se estabelecerem, de reconhecerem sua dignidade, quando, de certa forma, o direito dos gays e das lésbicas estão mais ou menos assentados. A gente avançou muito, por exemplo, na representatividade, na representação das pessoas pretas e negras e quase brancas e quase pretas na televisão e na publicidade. Muita coisa mudou, as mulheres e o feminismo avançou bastante. Então, sim, mudaram as estações, nada mudou, mas alguma coisa aconteceu. É verdade. Mas muita coisa também permaneceu, o que exige da gente uma vigilância completa. Então, quando eu saí em 2000, eu saí no final de 2018, mas só anunciei que estava no exílio no início de 2019, eu vinha de uma violência, de anos de violência que começam de maneira mais dura. Na verdade, a violência começa já no meu primeiro mandato, em 2011. O Kit Gay, a história de Kit Gay surge em 2011, na verdade. Ela é recuperada em 2018, mas ela surge em 2011, já na boca de Jair Bolsonaro, que até então era um deputado muito ligado ao tema da ditadura militar e defesa dos militares e essa coisa toda, mas com a minha entrada no parlamento, ele, de maneira muito esperta, ele vê aí um outro caminho para que ele vire condutor dessa extrema-direita da qual ele já era representante. Bolsonaro foi acusado e foi expulso do Exército por ter planejado explodir banca de jornal e bombas em escola. Então o cara já era um terrorista, ele já tinha sido expulso do Exército. Então imagine, quando eu era um menino na minha cidade natal, esse cara já estava nas páginas da Veja. Quando eu entrei no ensino médio, ele já acumulava mandatos. Quando eu entrei no parlamento, em 2011, ele já era um político paroquiano, conhecido do Rio de Janeiro, e o representante das viúvas da ditadura militar. Então ele saca que a minha presença, como eu tinha ganho o Big Brother Brasil, era uma pessoa muito famosa, de norte a sul do Brasil, ele nota que eu era uma figura a ser parasitada desse ponto de vista.
Então, primeiro grande inimigo público que ele cria, Bolsonaro, que ele começa a criar. Então ele inventa essa história de kit gay em 2011. Ele começa a fazer esses ataques. Tem um filme que eu recomendo que quem não viu veja. É um filme lançado em 2015, um documentário chama Entre os Homens de Bem. É um filme que, por incrível que pareça, as duas sementes dos filmes da Petra Costa estão nesse filme. Tanto Democracia em Vertigem quanto o Apocalipse nos Trópicos, que ela lançou agora. Os dois assuntos estão em Entre os Homens de Bem. E é um filme que acompanha o meu primeiro mandato, acompanha todo o meu primeiro mandato e acompanha as eleições de 2014. Então, essa violência ela já começa no meu primeiro mandato e perpetrada por Bolsonaro. Então, Bolsonaro já me insultava, já me xingava durante as sessões plenárias ou nas comissões. Aquilo provocava riso nas pessoas em volta. Os meus colegas de Câmara, mesmo os do meu partido, não tomavam aquilo como uma coisa séria. Todo mundo ria dos insultos que ele disparava contra mim. Ele era um buller. Ele me encontrava no corredor, ele me trombava comigo. E essa violência, ela foi crescendo, aí veio 2016, que foi o ano do golpe contra Dilma. Dilma foi tirada num golpe parlamentar, numa noite horrível, transmitida, né, ao vivo, num domingo para todo o Brasil, humilhada publicamente, a humilhação de uma mulher. E nessa noite, Bolsonaro dedicou o voto dele a um torturador, a Brilhante Ustra. Ou seja, né, ele sempre defendeu a ditadura militar, sempre defendeu a tortura. E ele me insultou nessa mesma noite. E nessa noite eu tive um gesto que foi assim uma coisa visceral, que eu não planejei, que eu não pensei, mas que foi a maneira que meu corpo reagiu naquele momento, que foi cuspir na cara dele. E isso me trouxe muitos problemas, porque aí sim eu virei o inimigo de toda uma extrema-direita que estava se organizando, não só os setores religiosos, os neopentecostais, mas a bancada da bala, ou seja, toda essa gente ligada à segurança pública, os militares eleitos, todo o agronegócio, esses jagunços violentos que invadem terras indígenas, toda essa representação do que há de pior no Brasil, me viu como o grande bode expiatório sobre o qual eles poderiam implementar e perpetrar uma campanha de violência. Então, de 2016 até 2018, a minha vida foi um inferno. E 2018 foi um ano horrível, foi o ano que Marielle Franco foi executada, e foi o ano que eu não tive outra alternativa a não ser deixar o país, né? Então, o meu exílio não foi uma escolha, foi uma indicação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos de que eu saísse do Brasil porque não tinha outra alternativa. O governo Temer se negou a me dar uma medida cautelar e o Bolsonaro se elegeu presidente. Então, realmente não tinha como eu ficar. E no dia que eu saí, ele publicou Grande Dia. E como você disse, hoje virou um meme, as pessoas devolvem para ele o Grande Dia, e essa devolução só foi possível, ela só é possível porque ele cometeu uma barbaridade, aquela barbaridade, aqueles horrores que ele perpetrava contra mim e contra a comunidade LGBT, ele estendeu ao resto do Brasil durante a pandemia. Né? Ele fez uma gestão da pandemia horrorosa que levou a 700 mil pessoas mortas. A grosseria dele, a falta de empatia ficou evidente na maneira como ele lidou com essa questão, que assombrou o mundo inteiro. Isso fez com que as pessoas ressignificassem o meu gesto, começassem a compreender. Enfim, veio o golpe de 2023, de janeiro de 2023, todo aquele horror que a gente viveu, a trama golpista, o planejamento de assassinato de Lula, de Geraldo Alckmin, do Alexandre de Moraes. Então, o Brasil meio que despertou e aí, nesse meu retorno, tem uma certa redenção, digamos assim. Ainda não é, Caio, ainda não é a reparação que eu espero. Porque a violência, ela interrompeu uma trajetória de vida. Ela interrompeu uma trajetória de vida minha. Minha vida estava indo para um lugar, essa violência, ela cortou. No meio, ela colocou, ela botou um exílio de 4 anos e meio, com uma pandemia. E isso tem feridas ainda aqui, profundas dentro de mim. Mesmo que você tenha dito assim, se eu me sinto um pouco vingado, eu me sinto feliz de estar vivo para ver que ele está prestes a ser preso. Eu me sinto feliz de saber ele, o filho dele, o Carlos, esse também tem que ir para a prisão, porque ele é um dos piores, um dos articuladores do gabinete do ódio.
Então eu estou feliz de ter tomado a decisão correta de sair e me manter vivo, digno, decente, inteiro, para esperar o dia que ele seja preso. E olha só que bacana, ainda prestes a lançar um livro, que é mais bacana, ou seja, me firmando como intelectual público, como escritor. Então eu me sinto, de certa forma, eu me sinto vingado. Acho que Marielle também está vingada. Desculpe ter tomado o livro nas suas mãos. E lembrando um pouco da sua trajetória, né, e fazendo uma pesquisa, inclusive, para essa conversa, você foi descrito muitas vezes, né, nos teus anos de Câmara como uma bancada de um homem só contra uma direita que se tornava cada vez mais fundamentalista, cada vez mais religiosa, cada vez mais violenta. E hoje o cenário no Congresso não é exatamente esse, no sentido que nós temos mais pessoas representando aquilo que você representou como um homem só naquela época, candidatura de pessoas LGBT, pessoas trans, pessoas racializadas, não só no Congresso, mas nas câmaras estaduais, municipais também. Ao mesmo tempo, o bolsonarismo também deu frutos, né? Então você tem pessoas jovens, você tem influenciadores digitais, gente que surfou essa onda, né, de 2018, que agora está na política. Você acha que a gente avançou de alguma forma, ou retrocedemos, ou estamos na mesma? Não, eu acho que a gente avançou. Eu acho que cada vez que há um avanço, há um backlash, né? Ou seja, há os reacionários, porque a própria palavra diz isso, né? Quando a gente avança nos direitos dos humilhados do mundo, das minorias sexuais étnicas, dos perdedores, toda vez que a gente avança nesses direitos, a classe dominante, ela tem uma tentativa ou de conservadorismo, de conservar as coisas como estão, ou de reacionarismo, de retroceder, ou seja, só que esse retrocesso, ele não acontece. Se a gente olhar pelo espelho retrovisor, somos nós, as forças progressistas, democráticas do mundo, que estamos conduzindo o mundo para melhor. Se você pensar que até a virada do século XIX para o século XX, as mulheres não tinham direito ao voto, né? Se você considerar que as mulheres eram obrigadas a levar uma gestação adiante, porque nem pílula anticoncepcional existia, se a gente pensar, ainda há resíduo de trabalho análogo à escravidão, ainda há mulheres escravizadas sexualmente, mas a escravidão como negócio, como motor da economia, foi vencido por forças progressistas. Então, nesse sentido, a gente, nessa batalha entre a pulsão de vida e a pulsão de destruição que está dentro, que é própria da humanidade, nós estamos, olhando pelo espelho retrovisor, nós estamos avançando. Agora, claro, tem os momentos de retrocesso, de backlash. Então, no Brasil, isso aconteceu. Eu cheguei, assim, modéstia à parte, eu abri um caminho, uma faca e facão, para citar aqui a música de Gilberto Gil. Cortando a faca e facão, os desatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, pulando para não ser preso pelas cadeias da intriga. Eu abri a faca e facão, esse caminho que depois, pelo qual trilhou muita gente. Fico feliz, e isso é um avanço, ou seja, existia Érica Malunguinho, existia Érica Hilton, existia Duda Salabert, existia todas as mulheres pretas que estão nos parlamentos, seja lá na Câmara, seja nas Assembleias Legislativas, ou seja, tem uma galera que veio depois, uma juventude que não estava ligada em política, que se ligou por causa da minha história, pela própria identificação com Big Brother. Ou seja, nesse sentido, eu acho que a gente avançou. Agora, é óbvio que, digamos assim, a direita, a extrema-direita, achou isso muito perigoso. Tipo, né? Não, é perigoso. Se essas pessoas começam a ter representação no parlamento, o parlamento deixa de servir aos interesses dessa classe dominante. Veja agora, por exemplo, a gente está vivendo um parlamento comprometido com os interesses da classe dominante, de quem manda, e assim, a hashtag Congresso Inimigo do Povo não é por acaso, é inimigo do povo mesmo, não só por causa da corrupção que está lá, através das emendas PIX, mas também a toda a agenda, não querer pautar, por exemplo, o IOF, que traz um mínimo de justiça tributária, isentar de imposto quem ganha até R$5.000, né? Exigir que os bilionários paguem mais do que as pessoas pobres, isso é o mínimo de justiça tributária que esse Congresso deveria fazer, mas é um Congresso inimigo do povo. Então, claro que
toda vez que avança, que a gente avança um pouco, o backlash também é grande. E não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê a eleição de Donald Trump é muito em função do avanço dos direitos civis da população afro-americana, da população ameríndia e das mulheres. Então, isso é, como eu disse para você, uma rima histórica, porque nos anos 30, na verdade, a virada do século XIX para o século XX e o surgimento da comunicação de massa provocam essa mesma sensação não, mas uma sensação parecida com o que a gente está vivendo agora com as transformações tecnológicas que estamos vivendo, que é o assunto do meu doutorado. Dá uma certa ansiedade, as transformações são tão velozes que deixam a gente ansioso e inseguro em relação ao futuro. Isso gera medo. O medo é manipulado pela extrema-direita, e o medo o medo gera ódio. Então, as duas emoções políticas que estavam em evidência naquele momento, do que vai da virada do século até o final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a coisa cresce tanto que a extrema-direita joga o mundo numa guerra, ou pelo menos a Europa naquele momento, toda a Europa naquele momento. Agora a gente está vivendo um tensionamento parecido. A extrema-direita, novamente, de maneira parecida naquele momento, está conduzindo o mundo, quer conduzir o mundo a uma guerra e manipulando essas duas emoções políticas, o medo e o ódio. O medo em relação ao futuro, a gente está todo mundo muito ansioso, são transformações muito rápidas que estão acontecendo, difíceis de assimilar, inteligência artificial, dificuldade de distinguir entre o que é falso e verdadeiro, né? Entre o que é uma notícia de verdade e o que são as fake news, transformações nos comportamentos, como aconteceu o feminismo, trazendo uma mudança de comportamento. Agora a gente está vendo o movimento trans, né, borrando essas noções de gênero que estão profundamente inscritas dentro de nós e em relação a qual a gente não sabe lidar. Então, tudo isso a extrema-direita manipula, né? Assim, aí ela tenta passar a ideia de que ela é capaz de segurar o tempo, de conservar o mundo como é, ou pior, ela tenta convencer as pessoas de que ela pode retroceder, ela pode fazer o mundo retroceder ao tempo em que as mulheres pretas estavam na cozinha e não dirigindo um programa de televisão como esse, né? O tempo em que mulheres como você tinham que estar aprendendo corte e costura, ou como alguém como você tinha que ser cabeleireiro e não estar aqui como um jornalista. Então, essa promessa, ela cala fundo em muita gente. E por isso a extrema-direita, nesse momento, ela tem tanta adesão, porque ela quer parar a seta do tempo. Mas ela não vai parar. Eu não vou voltar para o armário. Você não vai voltar para fazer corte e costura. Lola não vai voltar. Não vai deixar de ser diretora. Caio, você não vai deixar de ser jornalista. Então, é um momento difícil, porque é o momento mesmo da disputa, mas a gente avançou e eles estão ou querendo conservadores, o status, ou eles querem retroceder, mas não vai haver. Só de passar a falar, Caio, para aproveitar. Esse movimento, né, o segundo mandato de Trump, essa ameaça da extrema-direita, fez com que, inclusive, muitos representantes, muitas lideranças do campo progressista passassem a colocar em xeque essa agenda emancipatória de direitos, que muitas vezes é chamada, num guarda-chuva pejorativo, de identitário ou de movimento woke, e que se tornou também no campo progressista, por conta dessa incerteza, um bode expiatório para a nossa crise. Como você vê essa coisa toda? Eu acho uma certa desonestidade conosco, com nossa agenda, né? Isso não quer dizer que essa agenda que a gente eu chamo de agenda de direitos civis, mas muita gente da esquerda gosta de chamar de agenda identitária. Curioso, porque eles nunca chamaram de identitária a agenda do homem branco cis hétero. E não há nada mais identitário do que o comportamento de um homem branco cis hétero, que atua para garantir seus privilégios. Mas, assim, eu posso até concordar que uma parte desse movimento, nas mídias sociais, tem tido uma deriva narcísica, né? Por exemplo, um descolamento das questões identitárias da questão de classe, e isso não pode acontecer, porque, por exemplo, é grave
a concentração de riqueza no mundo. A concentração de riqueza na mão de pouca gente implica que, se a pobreza aumenta, óbvio que a pobreza vai aumentar e ela vai atingir com muito mais peso as mulheres pretas, as travestis pobres, né, os homens gays pobres. Então, essa combinação quando você combina uma posição de sujeito vulnerável, que é a classe social, com outra posição de sujeito vulnerável, que é o gênero, a identidade de gênero, a orientação sexual, a identidade étnica, é óbvio que a sua miséria aumenta. Então, a gente não pode hoje, sendo de esquerda, trabalhar fora dessa interseccionalidade. O que eu noto um pouco nessa crítica à cultura woke, eles sempre usam para criticar a cultura woke pessoas desse universo que estão nas mídias sociais, que policiam, né, que fazem esse policiamento, um certo policiamento linguístico, que estão dispostas a cancelar, que eu também acho insuportável. Eu não acho que alguém tenha que ser cancelado porque cometeu um deslize e chamou uma pessoa não binária de ele, né, quando a pessoa quer ser chamada de ela. Eu acho que esses pequenos deslizes não deveriam servir de motivo para um linchamento público, para um cancelamento, porque estamos falando de nossos aliados. E outra coisa, são transformações difíceis de assimilar. Para minha mãe é uma mulher que viveu o drama de ter um filho gay, como toda mãe vive, mas depois que ela compreendeu, minha mãe passou a ser uma mãe pela diversidade. Mas para minha mãe tem coisas que ela ainda não compreende, tem transformações que ela não compreende. Então ela não compreende, por exemplo, ela me pergunta como é possível, ela quer entender como é que um homem trans engravida, né? Porque na cabeça binária dela, né, se uma pessoa faz uma transição de gênero para virar um homem, é porque ela acha que esse homem deveria ter uma performance de gênero como os homens héteros tinham. Então, são coisas difíceis realmente de assimilar. Então, nós temos que ser pedagógicos e pacientes. Muitas vezes não há uma paciência por parte dos movimentos, de pessoas dos movimentos identitários, e a esquerda, essa esquerda do século XX, usa isso para acusar e dizer, olha, essa cultura woke é insuportável, ela está dividindo a esquerda. Não está dividindo. A gente quer somar. Mas para somar, tem que se levar em conta que não é só a classe social que pesa. A gente não quer só lutar contra a pobreza. A gente quer que, dentre as pessoas pobres, elas possam se afirmar travestis e transexuais e transgêneros, certo? Não basta pensar nas pessoas só pela sua posição de classe, tem que pensar na vulnerabilidade que vem do gênero. Porque, às vezes, uma pessoa ela é de classe média alta e ela é violentada, ela sofre violência pelo gênero dela. Porque ela... ou porque ela está fazendo uma transição de gênero, ou porque ela é mulher, por exemplo. Então, não levar em conta essas questões é uma burrice, e nos acusar, dizer que nós somos os responsáveis pela ascensão da extrema-direita, é uma desonestidade. A extrema-direita está ascendendo porque a extrema-direita tem dinheiro, porque tem uma concentração de recursos nas mãos de muito pouca gente, porque a gente está vivendo uma mutação em que o Estado-nação está cedendo lugar ao que Pierre Levy chama de estados-plataformas. A prova está aí, em todo o ataque ao Brasil, que o Brasil está sofrendo dos Estados Unidos, tem a ver com Donald Trump, mas tem a ver com as plataformas de comunicação. A extrema-direita leva vantagem porque a extrema-direita reafirma preconceitos, enquanto a esquerda desconstrói preconceitos. Desconstruir preconceitos não é fácil, porque os preconceitos estão profundamente em nós, e muitas vezes as pessoas não querem largar a mão de seus preconceitos, mesmo uma pessoa dita progressista. A tarefa da esquerda, portanto, é uma tarefa difícil. Achar que a esquerda pode concorrer em pé de igualdade com a direita é um equívoco, porque eu não vou me igualar aos monstros que eu combato. Eu não posso me igualar. Eu não vou descer na merda e pegar as armas. Tem que ter uma linha que me separe de Nicolas. Nicolas é um mentiroso compulsivo. Eu não posso ser. Nicolas reafirma preconceito contra as pessoas trans. Eu não posso. Eu vou lá desconstruir o preconceito contra as pessoas trans. Desconstruir o preconceito exige um didatismo. Exige que você vá lá e explique a distinção entre identidade de gênero e orientação sexual, entre a concepção de gênero. Quer dizer, você entra em conceitos que exigem muito mais de você do que você chegar lá e reafirmar um preconceito.
né? Então, nos acusar de sermos os responsáveis pela ascensão da extrema-direita é desonestidade, uma maldade conosco, que nós que estamos o tempo inteiro, fomos nós que seguramos. Eu vou dizer uma coisa, quem salvou as eleições de 2022 foram as mulheres. Se, por exemplo, o PT e Lula não levarem em conta isso, em 2026, vai ser um grande equívoco. Então, a questão de gênero, ela tem que ser colocada. Não pode achar que é só ricos contra pobres. Não. Dentre os pobres, a pobreza é feminina. São mulheres, mães solos, que estão segurando esse país nas costas. O cuidado tá ligado ao gênero feminino. Mesmo as mulheres trans, né, que não engravidam, não têm útero, são mulheres sem útero, mas são mulheres. E são mulheres que adotam filhos e que cuidam e que não abandonam igualmente seus filhos, como as mulheres cis não fazem. Entendeu? Então, essas questões elas vão ter que ser levadas em conta. A gente não pode eliminá-las porque a extrema-direita neopentecostal está atacando essa agenda. Então, o melhor é que a gente não fale dessa agenda. Não vamos falar dessa agenda porque... Não, a gente tem que falar. Temos que encontrar o jeito de falar. Fale, Caio. Não, eu ia aproveitar justamente esse gancho. Você fala agora sobre 2022, sobre o papel da mulher na política. E em 2024, você deu uma declaração um pouco indo nesse sentido. Você falou que Lula não deveria concorrer à eleição em 2026, deveria ser cabo eleitoral para Tebet. Não, isso em 2003? Não, eu falei isso em 2023. Eu acho que, bom, essa foi uma sugestão, porque a gente começou a pensar em possibilidades. Quais seriam as possibilidades? Porque Lula tem 84 anos, não lembro agora. Ele tem 79, vai chegar à casa dos 80. Lula tá no 79, né? Isso. Eu já tô dando mais idade do que ele tem, mas ele já tem quase, Lula. Mas Lula tem quase 80 anos, ok? Nós hoje dependemos de Lula, certo? Em parte porque a esquerda não foi capaz, e aí eu não vou discutir os motivos agora, de construir lideranças que pudessem segurar o legado dele. Ele, em parte, a culpa é dele. Lula tem uma vaidade política, e é inegável, ele tem. Então nós dependemos dele. E é claro que se ele for candidato em 2026, ele vai ter o meu voto, ele vai ter minha campanha, ele vai ter tudo. O que eu quis dizer é que a gente tem que começar a pensar em alternativas. Simone Tebet é integrante do governo Lula. Não fui eu que convidei Simone Tebet para ser integrante do governo, foi Lula, né? Eu não pertenço ao governo, não faço parte do governo, não tenho relação orgânica com o PT, não tenho responsabilidade nenhuma por esse governo. Quem tem são essas pessoas. Mas Simone Tebet é parte desse governo. Então, se ela já integra o governo e ela é uma pessoa que pode ser uma alternativa numa chapa, por que não pensar numa chapa com o nome dela, por exemplo? Em que ela venha como vice, por exemplo, vice dele. Eu acho que uma mulher precisa... vai parecer exagero o que eu vou dizer, mas não é. Ou a gente cede espaço para as mulheres nessa partilha de poder, na política, ou não vai haver século XXI, não vai haver futuro, sabe? E quando eu digo isso, não é só para as mulheres feministas, não, porque de uma forma em geral, mesmo... Claro que tem mulheres de extrema-direita horríveis, como Damares, né? Mas assim, mesmo uma mulher de direita e centro-direita, ela atua na política de maneira diferente do que os homens, assim. Parece meio... É difícil o que eu estou dizendo aqui, muita gente pode até dizer que eu estou sendo sexista, mas não é isso. Os homens fazem a guerra. Me parece que os homens não estão muito dispostos à diplomacia. E as mulheres, a Claudia Sheinbaum agora no México, para mim é um exemplo de como as mulheres têm que ocupar esses governos. Então não foi, quando eu sugeri o nome da Simone Tebet, não foi porque eu estava a fim de afrontar ou achar que Lula já foi, não é isso não. É que eu tenho muito medo de que a esquerda inteira e as esquerdas inteiras dependam de apenas um nome, de um único nome. Eu acho isso muito sério para nós e para o nosso futuro. É preciso discutir quando Lula for. Lula já foi, inclusive, impedido de disputar uma eleição. Ótimo, Caio. Então, Lula já foi impedido de disputar uma eleição. A gente tem uma extrema-direita que é criminosa e a gente tem um homem que está com a idade avançada. Ou a gente pensa alternativa. Eu dei uma entrevista para o jornal
espanhol, o Diário o Diário da Espanha, e o cara disse isso com todas as letras, ele falou, olha, Lula não vai durar para sempre, então qual é a alternativa de vocês? Eu falei, a gente não tem alternativa, a verdade é que a gente não tem. E cada vez que a gente pensa uma alternativa, por exemplo, quando eu pensei essa alternativa, sugeri que a Simone estivesse na chapa e que a gente pudesse combinar, por exemplo, Alckmin e Marina, por exemplo, e o PT vir para para ser coadjuvante, ou propor Simone Tebet e Eduardo Paes, e o PT como coadjuvante, como um partido majoritário ali do governo, aí você é criticado de uma maneira odiosa, aí você é xingado com xingamentos homofóbicos, aí parte da esquerda e parte do partido se comporta exatamente como a extrema-direita, porque parece que você não pode discutir as questões que devem ser discutidas. Eu queria tocar nesse assunto, mas aí acabamos entrando para falar sobre eleições, porque acho que a gente pode falar que a ditadura coloca, assim, no Brasil, o LGBT como um grande inimigo público, só que ele é um inimigo público, ele ainda não é um inimigo de fato político. Eu acho que o seu corpo entrando na política inaugura tanto esse espaço de embate, de defesa, mas torna-se um inimigo político. Sim. E aí a gente tem a sua história, que é marcada por essa trajetória interrompida, com uma violência muito forte. E você falou sobre temos avanços, temos agora muito mais corpos na política, só que ao mesmo tempo a gente está vendo personagens na política passar, mas assim, capítulo a capítulo, a sua história. A gente não pode negar que a Duda Salabert, que é uma grande expoente LGBT, sofre ameaças horríveis. Ela é dividida entre abandonar a política e ainda perder mão justamente da única defesa que ela tem enquanto política, que é a visão pública. Exato. Essa é uma questão. A gente tem que levar em conta a vulnerabilidade dessas pessoas, ou seja, uma mulher preta, um homem gay, uma pessoa trans, quando assume uma posição de poder e de representação nesses espaços, ela sofre uma violência, um acosso, um assédio terrível em relação aos quais os pares não podem fingir que não existe. E a gente não vê muito essa solidariedade. Não tem uma solidariedade clara da bancada em relação à Duda Salabert. Parece que é um problema da Duda Salabert. Entendeu? Como me trataram no meu caso. É como se fosse um problema do Jean. A violência vira só um embate. É como se fosse uma discussão. Discussão minha, como se fosse um problema meu. É um problema seu você estar discutindo matrimônio igualitário e lei de identidade de gênero. Não é um problema meu. Não há... Isso é uma questão civilizatória. Ou a gente inclui todo mundo na cidadania, no espaço da cidadania plena, ou então você tem uma democracia pela metade. Então, o debate em torno da inclusão das pessoas trans no espaço da cidadania plena, o debate sobre a legalização das drogas e a regulamentação das drogas para impedir o assassinato de pretos na periferia pelas polícias e o encarceramento em massa, não é um problema identitário, é um problema civilizatório. Então, se eu estou defendendo isso, eu tenho que ter junto comigo o partido, tenho que ter junto comigo a bancada. E muitas vezes não é dessa forma que a bancada e o partido se comportam. O partido deixa você sozinho nessa questão. E a extrema-direita vai lá e transforma você num token de ódio porque você está mexendo em preconceitos, você está mexendo em tabus. Você propõe uma lei, você propôs a legalização e a regulamentação das drogas para acabar com esse número obsceno de mortes de pessoas pobres nas periferias e favelas, e para você diminuir o encarceramento em massa, é uma questão que mexe em preconceitos das pessoas em relação às drogas. Então, óbvio que a direita vai usar isso, vai dizer, olha, aquele ali quer liberar as drogas, quer dizer, ela vai deturpar a agenda. Que é disso que a extrema-direita vive, da deturpação da agenda, da difamação, das fake news, da transformação da gente em inimigos públicos, inimigos políticos e inimigos públicos. Então, de certa forma, o que aconteceu comigo aconteceu com a Líria, aconteceu com a Áurea Carolina, que deixou. A Áurea abandonou, imagine. A Áurea é uma mulher preta. Está acontecendo com a Érica, está acontecendo com a Érica Malunguinho e a Érica Hilton. Ou seja, mas ainda assim é melhor agora, porque elas ainda têm essa rede de tecido que era da minha época, que eu só contava com Manuela Dávila, Maria do Rosário, que eram mulheres cis, e que me apoiavam e que sofriam bastante por me apoiar. A Manuela Dávila deixou. A Manuela foi vítima de uma violência absurda em 2018, a ponto de também ter que deixar. Então, a gente precisa, e aí é isso, a gente precisa retornar
Não sei, estou dizendo a gente precisa retornar, não estou dizendo que eu vou retornar. Não, mas eu vou aproveitar para fazer uma última pergunta para você. Sim. Não há como, Jean, depois de tudo que a gente discutiu e dessa mudança, né, de paradigma em relação a tudo que você enfrentou quando resolveu, né, abandonar o seu mandato, diferentemente do que fazia Eduardo Bolsonaro. Sim. Agora você abandonou Sim. o seu mandato e deixou o país em exílio. Você tem perspectivas de voltar a concorrer a uma eleição ou abandonou de vez a política? É difícil dizer abandonar de vez a política, porque não tem como. Eu sou político desde sempre, assim, né? É difícil você nascer numa cultura heterocis normativa, você ser um dissidente sexual desde sempre e você não ser político, né? Você existir. É igual você viver no mundo, num país racista, num país, né, exige de você, mesmo que você não queira, uma politização. Então eu sou político, esse meu livro de contos, né, assim, mesmo quando eu estou na ficção, no terreno da ficção, da imaginação criativa, de inventar personagens, ainda assim a politização está presente. Então eu diria que nesse momento eu não quero retornar. Mas eu sou muito místico e acredito muito também que o destino tem suas maneiras de fazer as pessoas trilharem caminhos que às vezes elas não querem trilhar. Então, digamos que eu vou deixar nas mãos de Ifá, que é o orixá do destino. Na cultura iorubá, o destino se chama Ifá. Então, eu vou deixar nas mãos de Ifá para que ele decida. Eu, no momento, não quero voltar, porque para voltar nessas mesmas bases de solidão, de falta de apoio, de ser uma coletividade por trás de mim, eu não volto. Mas se esse orixá quiser, aí ele mexe os pauzinhos e eu vou trilhar tranquilamente as linhas que estão na palma de minha mão. Obrigado, Caio. Obrigado, Thaís. Obrigada, Jean. Obrigada ao Caio pela companhia. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. Se você gosta e valoriza o trabalho de Carta Capital, siga, né, ative o sininho para receber as notificações aqui do nosso canal no YouTube. Considere assinar a edição semanal de Carta Capital. Acompanhe a nossa produção, sempre prolífica no site. Conto com vocês e até mais. Por favor, temos que apoiar a mídia alternativa e aqui, ó, o livro está em pré-venda. Vocês podem já comprar. Ajudem o escritor, porque o escritor só existe quando existe leitor, quando existem seus leitores. Obrigado.